Obrigada. Espera aí. Eu já vou colocar para compartilhar a tela, só um minutinho. Eu sei. Espera aí, gente, que eu vou compartilhar a tela com vocês ainda. Eu sem querer fechei o slide. Espera aí que eu vou parar de compartilhar. Qual tela está aparecendo para vocês? A grande? Números romanos está aparecendo? Então, espera aí que eu vou tirar e está errada. Tá certo agora? Vocês estão vendo que nesse exercício os números estão separados por pontos? Presta atenção um pouquinho no exercício ali, ó. Parem de copiar e olhem um pouquinho para o exercício para entender melhor. Vocês estão observando que os números estão separados por pontos? Esses pontos são o quê? Ó, eu vou fazer a pergunta, aí vocês me respondem. O número 1 seria a ordem e o número 2 seria a classe. Aí vocês coloquem para mim no dedinho. Esses pontos representam as classes ou as ordens dos números? O número 1 são as ordens e o número 2 são as classes. Os pontinhos representam o quê? As classes ou as ordens? A Manuele colocou um. Deixa eu ver. Os pontos são as ordens? A ordem, ela organiza os números nas casas. Então, os pontos, eles são as classes. Eles estão separando pelas classes. Lembra disso? As ordens, ó, o número 6, ele está na primeira ordem da casa da unidade. O 0 está na segunda ordem da casa da dezena. O 3 está na terceira ordem na casa da centena. O 8 na quarta ordem na casa da milhar. Quando a gente sai da classe da primeira classe é unidade, dezena e centena, nós entramos na segunda classe. A segunda classe é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A terceira classe, nós entramos na casa dos milhões, tá? Então, presta atenção. O número 0, ele está em qual classe da unidade, da primeira classe, da segunda classe e da terceira classe? Representem com os números, os dedos. O número 0, ele está em qual classe? Na primeira classe, na segunda classe ou na terceira classe? Querem que eu volte a tabela? Querem? O número 0 do primeiro exercício, da letra A, ele está em qual classe? Na primeira, na segunda, na terceira? Representa com o dedinho. O 0 está na segunda classe, Ian. Na segunda classe, olha a tabela. Ele está em qual classe? Não estou perguntando qual a ordem que ele está.
Estou perguntando qual a classe. Na primeira, né, Júlia? Na primeira. Ele está em qual ordem? Na primeira, na segunda ou na terceira? O zero, Júlia. Ele está na primeira, na segunda ou na terceira? Isso mesmo, Ian. Não, ele está na segunda, Júlia. Isso, Manoel, tá certo, Tauan tá certo, tá bom? Podem copiar. Vamos lá, rapidinho. Liga o motorzinho na mão. Juan, Juan. Depois você pega meu telefone com a sua mãe, você faz o exercício e me manda pelo zap para eu corrigir, tá? Fechou? Beleza, Juan. O Arruda que tá faltando só, né? Já é pra copiar? Já é pra copiar? Manoel, como é que você desativou seu som se ninguém tava desativando? É para copiar faz tempo, Manoel. Você não tá copiando? Eu deixei seu som no mudo. Você quer falar? Tira do mudo. Se já é pra responder. Enquanto não passei por exercício 2, pode ir respondendo. Mas eu acho melhor vocês responderem depois, com calma, porque vocês podem pesquisar até uma tabela das classes, dos números, e aí vai ficar mais fácil para vocês, tá? Prestem bastante atenção nesse exercício, tá? Porque todo o conteúdo de revisão é conteúdo de prova, tá? Então, façam com bastante atenção, com calma. Mas é só clicar ali. Monteiro, vê se você consegue desativar o teu som para fazer a pergunta. Não consegue, né? Então anota num papelzinho e no final da aula eu peço para o tio Carlos liberar e você faz a pergunta, tá bom? Alice, você quer perguntar alguma coisa? Então, lembra no começo da aula que a professora falou para deixar as perguntas para o final, porque os áudios estão desativados e eu não consigo. Quer beber água? Não está ouvindo? Tu não tem meu telefone? Tem? Não? Tá. Eu também não tenho meu telefone? Tem. Tu não tem o da Manoel do grupo? Tu não tá no grupo?
Me chama no Face da tua mãe. Tua mãe tem Face? Tá, depois eu peço pro tio Carlos liberar o teu áudio, aí a gente conversa. Ou eu te mando no. Eu vou perguntar pro tio Carlos se pode. Eu te mando no WhatsApp, se puder, tá bom? Eu não sei fazer leitura labial, Alice. Olha, eu vou passar para o próximo exercício, tá? Quem não conseguiu copiar, calma, Davi, olha o coração. Calma, Davi, calma. Ah, eu vou passar para o próximo exercício. Quem não conseguir copiar, depois o tio Carlos, ele disponibiliza no YouTube. Vocês vão lá só na parte do exercício, pausa o vídeo e pega a atividade. Pode ser? Pode ser, Davi? Não entendeu, Alice? Não. O tio Carlos, ele grava essas aulas todas no YouTube. Ele está gravando essa aula que a gente está fazendo. E ele joga o vídeo no YouTube. E ele manda o link pelo aplicativo. Depois vocês entram lá e pausam o exercício, o vídeo, e copiam o exercício, para não demorar muito. Ou se no final da aula não ficar muito extenso, a tia volta para vocês o exercício. Davi, fala. Eu não vou conseguir te entender, Davi. Tô sem áudio. Davi, eu não consigo liberar seu áudio, filho. Esse é o exercício 2, tá? Falta muito para vocês acabarem o 1? Falta muito? Então vai, ó, mais 5 minutinhos. Rapidinho. Vamos lá, rapidinho.
Tauan, deixa eu achar a imagem do Tauan aqui. Tauan, cadê o Tauan? Alice, eu não consigo enxergar. Eu estou vendo aqui teu telefone. Eu acho que eu já vou te chamar aí que eu tenho teu telefone. Tauan, peraí só um pouquinho, Tauan. Presta atenção no exercício A e B. Não está correto, tá? Os outros estão. Mas esse número não é 1.000 e nem 2.000, tá? Se você quiser, pode verificar na apostila. Dá uma olhadinha na apostila na internet, ou depois você pesquisa com calma. E vê que número é esse. Tá errado, só o A e o B. Vou mudar de exercício, tá? Pode copiar. Depois vocês enviem para eu dar nota de participação para vocês, tá? Peraí, Tata, que eu já respondo. Alice, Alice, Alice Moiano. Aí, Alice. Professor, Oi. Se vocês conseguirem desativar o áudio para falar comigo, tudo bem, tá? Mas eu por aqui eu não estou conseguindo. Tô vendo, Monteiro, já vi. Depois você me manda pelo WhatsApp, Monteiro, para eu fazer a correção, tá? Você tira uma foto e me envia. Beleza, Ian. Depois você tira uma foto e me envia para eu fazer a correção, tá, Ian? Tu não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Manoel, tá ouvindo a mãe? Manoel, Davi, tá ouvindo a professora? E por que vocês não me respondem? Cauã, tá ouvindo? Júlia, tá ouvindo? Ian, tá ouvindo? O que você estava falando, Ian? Tem sim, eu passei para sua mãe, tá? Depois você pede para ela tirar uma foto e me enviar a sua atividade. Faz assim, ó, sinal do telefone. Não é assim, ó. Senão eu vou achar que você não está me ouvindo, não que você não tem meu número. A Júlia não tem? Você não tem meu número de telefone, Júlia? Tem, você está no grupo. Cadê a Alice, hein? O que será que aconteceu com ela? Será que ela caiu?
Vamos lá, gente, acelera rapidinho. Bora, 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 quinto ano. Acelera essa mão aí. Tô muito devagar. Acelera, Juan. Monteiro, bora. Pode responder. Copiaram? Ó, o Ian já acabou. Deixa eu ver quem mais acabou. Davi não, Cauã não, Juan não. Só o Ian acabou. Tá ouvindo, Alice? Caiu a conexão? Alice, o seu número de telefone, o seu número de telefone não é aquele que você tá no grupo? Não é mais? Depois você pede pro Tauan que ele tem, aí ele te passa. Aí você tira a foto do celular do rei e me envia atividade. Bom, aí é pra... Ah, eu vou explicar para vocês já. Eu já. Tá. Não, eu saco. Eu saco. Cadê o Monteiro? Monteiro, já corrigiu o seu, tá certo, tá? Eu acho que faltaram alguns, né? Ou não? Copiou tudo? Copiou todos, Monteiro? Peraí, gente, vou mudar rapidinho, só para ver se o Monteiro copiou todos. Ah, só faltou aí, depois você copia. Pode copiar o 2, mas tá certo aqui. Copiaram já? O Ian já, Alice não, que ela caiu. A Manuele já. A Júlia não. O Juan acabou. Ó, não acredito. Você acabou, Juan? Você acabou, Juan? É de verdade verdadeira? Não acredito. Parabéns pro Juan.
E o Davi tá com cara de bravo, segurando a cabeça, brigando com a professora em pensamento. Aí eu vou cantar pro Davi. O Davi é lindo, tão lindo. Acabou, Davi? Acabou, Davi. Copiou? Só faz assim ou assim, Davi, que você não ouve. Copiou? Beleza, Davi. Bom. Monteiro, falta muito para você acabar? Coloca se você está na A, B, ou C ou D. Qual que você está? Coloca no dedinho A, B, C ou D. Não acredito que a Júlia acertou. E colocou a... Olha, Júlia, parabéns. Ela escreveu 600 direito. Alguém te ajudou, né, Júlia, pela tua cara? Júlia! Ó, na D, você colocou 4.900. Tira esse E. Coloca 4.000, só tira esse E aí, tá certo. Ah, eu já peguei uma falha tua do acento. Lê lá o exercício 2. Compõe os números. Onde está faltando o acento? No exercício 2, você escreveu: componha os números a seguir. Onde está faltando o acento? E pode me mandar a foto que eu quero ver se tu acertou. Olha o Monteiro. Parabéns pro Monteiro. Deixa eu ver se o Monteiro comeu acento. Comeu acento, Monteiro. Comeu acento no exercício 2 e comeu palavra. Vai lá ver o que está escrito, compõe os números e ainda faltou a palavra a seguir. E vai colocar o acento, porque eu não vou falar onde está faltando. Ah, agora a Júlia colocou o acento. Parabéns, Júlia, estava certo. Para de ficar pedindo resposta para quem está do teu lado, hein? Quem é que está do teu lado? É tua mãe? Quem é? Ninguém, né? Mentira. Oi, Manoel. Você não entendeu a 1? É para escrever por extenso. Tatá me enviou agora. Nossa, Tatá tá tão tremida que a foto. Tatá, você já copiou errado o exercício 2, mas você fez certo, tá? Você só copiou errado, não é decomponha. Presta atenção no que você está escrevendo. Arruma lá e me envia de novo. Vamos lá. Vou passar para o próximo slide, depois a gente corrige isso. Escrever normal, mano. Vamos lá, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Aqui eu já acabei. Deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês. Bom, vamos lá para a aula. Depois vocês me enviem foto, beleza? Senão a gente vai ficar aqui, vai ficar aqui. Depois a gente interage aqui pelo zap. Vamos para a aula de história. Não, de história não.
Ainda tem um videozinho da aula de matemática para passar para vocês. Fazer a revisãozinha de litro e mililitro. Manoel, depois você responde, Manoel. Espera aí que eu estou só achando o videozinho para compartilhar com vocês. Para vocês, está aparecendo a tela da apostila aí? Tá? Tá. Bom, vamos lá, só para finalizar a aula de matemática, certo? Nós já vimos em sala os tipos de medidas e grandezas. Aqui é só para fazer um apanhado. Vou ler só aqui em cima. Algumas das grandezas que podemos medir são o tempo, a massa, a capacidade e a temperatura. Gabi, vem cá, Gabi. Está falando alguma coisa, Dani? Quem? Para medir o tempo, o que a gente usa para medir o tempo? A gente usa um termômetro para medir o tempo? Não, a gente usa o relógio, tá? Então, o relógio ele é uma unidade de medida. A unidade de medida que nós usamos para medir o tempo é a hora. Como é que a gente mede o tempo? Pela hora, tá? O minuto e o segundo também. Também a gente pode medir o tempo por quais outras formas? Antigamente. Que é, Manoeli? Não está aí. Também a gente pode medir o tempo. Antigamente não tinha o relógio. Eles mediam pelo som, né? Mas essa questão não. Hoje em dia a gente não tem esse hábito, né? E também a gente pode medir o tempo por calendário, tá? Aí no calendário, como é que a gente pode usar esse tipo de medida do tempo? Com os dias, com as semanas, os meses e os anos. Para medir a massa, como é que eu faço? Eu quero saber quanto eu estou pesando, quantos quilos eu tenho. Não, hoje em dia eu não quero saber porque eu estou na quarentena, eu comi pra caramba, engordei, então eu estou fugindo da balança. Mas quando a gente quer saber o nosso peso, a gente usa a balança. E aí o peso da balança é chamado de unidade de massa, tá? E a balança, ela mede o quê? O quilo e o grama. Para medir a capacidade, o que seria a capacidade? Seriam as coisas que são mais líquidas, né? Eu não posso jogar água na balança, porque a balança não vai medir a água, porque vai escorrer tudo, então eu não consigo medir a água. Então, para medir o líquido, a gente usa a medida de capacidade, tá? Existe o recipiente graduado. As unidades de medida mais utilizadas para medida de capacidade são o litro e o mililitro. E para medir a temperatura, a gente usa o termômetro, tá? Qual é a medida do termômetro, né? É a medida de graus Celsius. Até aí tudo bem? Ou não? Tá? Então, só lembrando, para medir a massa, nossa medida corporal, a gente usa a balança. Para medir o litro e o mililitro, para medir capacidade, nós usamos o litro e o mililitro. E para medir a temperatura, nós usamos o termômetro. E o tempo, o calendário, relógio, dias, semanas, meses. Aqui só para vocês dar uma lembradinha. Relacione as medidas apresentadas com as grandezas. 5 graus Celsius. Ele é massa, ele mede a temperatura, o tempo ou o comprimento. Coloquem assim, ó, para eu saber em qual opção eu assinava.
5 graus Celsius, A2, temperatura. 6 quilômetros, onde eu encaixaria aqui? Massa, tempo ou comprimento? O Monteiro falou, certinho, Monteiro. 9 quilos, o que ele está medindo? O tempo ou a massa? Exatamente. E a hora, só sobrou a hora, mede o tempo, tá? Aqui também as histórias das medidas. Antigamente, os povos viviam ao redor da bacia do Mediterrâneo e sentiam a necessidade de criar sistemas próprios de medidas. Assim, usavam medidas ligadas ao corpo humano, a polegada, o palmo, o pé, a jarda e o passo, porque não tinha essas unidades de medida. Então, como eles faziam para poder medir alguma coisa? Eles mediam com o próprio corpo deles, né? Como que eles utilizavam o corpo deles para poder fazer a medição? O palmo ou o pé. Vocês já viram alguém, de repente, quando quer medir quanto mede um cômodo, uma sala, e não tem uma fita métrica, uma trena, e aí ela começa a andar colocando um pé na frente do outro, contando? Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Medido com o pé, andando um passo na frente do outro? Nunca viram? Já viu, Ian? E com a polegada. A polegada eu não sei como é que eles faziam para usar a polegada, mas o palmo a gente coloca, né? Vai um palmo, vem colocando as mãos. Vocês já viram também a medição com palmo? Quando alguém quer medir alguma coisa? Vamos supor, eu quero medir... Vocês estão vendo essa garrafa? Estão vendo a garrafa? Eu quero medir a garrafa, eu não sei quanto ela tem. Aí a gente coloca a mão. Tem mais ou menos... um palmo. Um palmo e um pouquinho. Já viram esse tipo de medida? Quando a pessoa faz assim? Então, antigamente se utilizava dessa forma. Aqui o passo, é isso que eu falei. O cúbito, eles utilizam o antebraço, tá? Antigamente. Às vezes eu já vi muitas pessoas querendo... eu não sei que tamanho é o meu manequim. Vou comprar uma calça, e essa calça não cabe em ninguém, não sei se cabe em mim. Aí a pessoa vai lá e coloca o braço dentro da calça, porque fala que essa parte é do tamanho da cintura. E não sei se é verdade ou não, eu só estou dando um exemplo para vocês como é que se mediam antigamente, tá? Aqui as unidades de medidas não convencionais, lembra que nós já fizemos esse exercício na apostila? Essas unidades de medidas não convencionais são essas que nós falamos acima. Os passos, o palmo, o polegar, a jarda, tá? E aqui eu vou passar um videozinho para vocês. Eu vou colocar e vocês me falem se vocês estão ouvindo, tá? Coloque um joinha se estiverem ouvindo, se o áudio estiver bom. Espera aí que eu ainda não liguei. Os conceitos de medidas e de grandezas são inseparáveis. As grandezas são características dos objetos que podem ser comparadas e cujas medidas podem ser adicionadas ou subtraídas. Algumas grandezas podem se destacar mais do que outras. Ao observarmos uma cama, podemos destacar a altura, a largura e o comprimento. Há algumas grandezas que são estudadas com mais frequência, como o comprimento pode ser medido usando-se algum tipo de instrumento, dependendo do tamanho do objeto. Um objeto pequeno pode ter seu comprimento medido com a régua e um objeto um pouco maior pode ser medido com a fita métrica, usando metros, centímetros ou milímetros, ou, se for muito extenso, quilômetros. Outra grandeza que costumamos medir é o tempo. Para medir o tempo, utilizamos o relógio, que marca as horas, minutos e até mesmo os segundos. Assim, podemos saber quanto tempo passou. Podemos também medir a massa de alguns objetos. Para medir a massa dos objetos, utilizamos a balança, que usa geralmente a unidade grama ou quilograma para diferenciar um objeto de outro. Podemos medir também a grandeza volume, que é a quantidade de espaço que um objeto tridimensional ocupa.
Medimos em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, dependendo do tamanho do objeto e do espaço ocupado. Podemos medir o volume de uma piscina, por exemplo, pois é tridimensional. Tem comprimento, largura e altura. A capacidade é outra grandeza que está relacionada ao espaço disponível dentro de um objeto. Geralmente, a capacidade é medida em litros ou mililitros. Pode-se medir a capacidade de garrafas como essas. Agora, veja um vídeo sobre a padronização dessas medidas. Se eu te perguntasse quanto mede a carteira da escola e o metro não existisse, talvez você fizesse isso. Eu aposto que você já mediu alguma coisa assim. 3 palmos. E se quem disse fosse maior? Aí poderiam ser só 2 palmos, porque as mãos não têm o mesmo tamanho. Olá, tem aluno aí? Você já conhece as unidades de medida de tempo, mas você já consegue calcular o tempo? Peraí que eu já vou Fazer passar para cálculo com essas unidades? Bom, no quinto ano, você precisa saber. Na minha escola, Tá dando a para aula ouvir? começa Tá dando para ouvir o áudio, o vídeo? às 7 horas. Tá, gente? Júlia, responde. Davi, tá ouvindo tua mãe, tá? Davi, tá A aula ouvindo? começa às 7 horas lá na minha escola. Eu preciso sair de casa. Manu, tá ouvindo? Alice? Eu preciso sair de casa 15 minutos antes Ah, peraí, eu acho que não é esse da vídeo. aula começar. Não é esse vídeo, peraí, erro técnico. Olá, tem aluno aí? Hoje nós vamos falar sobre as unidades de medida de massa e de capacidade. Se você fosse um aluno lá na escola, o seu dever de ontem seria esse aqui: trazer embalagens de alimentos e produtos de higiene e limpeza para a Tá próxima aula. aparecendo para vocês o vídeo com uma maçãzinha, uma minhoquinha dentro? Mandar o vídeo e procurar aí na sua casa que eu fico te esperando, tá certo? Bom, eu fiz o meu dever. Aqui tem alguns produtos, algumas embalagens que são de produtos de higiene, produtos de limpeza e alimentos também, tá certo? Agora, eu quero que você separe as embalagens que você encontrou, mas eu quero que você separe da seguinte maneira. De um lado, do lado de cá, do lado direito, eu quero que você coloque tudo que é líquido. E do lado de cá, do lado esquerdo, eu quero que você coloque tudo que é sólido. Vamos lá? Bom, milho é sólido, sabão é sólido, o pozinho do suco é sólido, vai ficar líquido depois, né? Aqui é sólido, shampoo líquido, adoçante é líquido, azeite é líquido, mistura para bolo é sólido, gelatina é sólido, tempero sólido, sabonete sólido, sabão em pó sólido, mais shampoo que é líquido, mais shampoo, mais sólido. Agora tem mais sólido que líquido aqui, né? Bom, agora, dessas embalagens, eu quero que você veja onde é que está a medida dela. Quanto vem nessa embalagem? Vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui, essa embalagem é de condicionador ou shampoo? Condicionador. O condicionador, olha, 200 ml. O adoçante também 200 ml. Azeite 500 ml. Aqui, esse shampoo tá difícil bem, 200 ml. E este aqui também 200 ml. Então, tudo que era líquido aqui, está medido em ml, vocês perceberam? Agora vamos ver o sólido. Veja. 12 gramas. Aqui, 90 gramas. 57 gramas.
E bem no cantinho, 12 gramas. Aqui, 10 gramas. Não estou encontrando. Ah, tá bem pequenininho aqui, olha. De tanto que vocês dizem esse, aqui está escrito 8 gramas e faz 1 litro. Então, olha, tem duas unidades de medida diferentes. Tem gramas, que é enquanto ele está assim em pó, e faz 1 litro. Quando a gente transforma ele em um líquido, dissolver na água, vai virar 1 litro. A mistura para bolo aqui, 340 gramas. Opa, esse vinagre aqui é do lado de lá, 250 ml. O milho aqui, 300 gramas. Sabão, 900 gramas. E esse aqui, olha, esse outro sabão já está diferente. Em vez de gramas, está 1 quilograma. Certo? Bom, então vamos lá. Geralmente nós usamos para sólidos a unidade de medida de massa. E a unidade de medida de massa é o grama. Então, eu vou escrever aqui. A unidade de medida de massa é grama. A unidade de medida de capacidade, que é a que a gente usa para os líquidos geralmente, é o litro. Então, as medidas de capacidade, a unidade de medida é o litro. E para as medidas de massa, a unidade de medida é o grama. Não quer dizer necessariamente que tudo que for líquido a gente vai medir em grama, não. A gente pode calcular também a massa do líquido. Por exemplo, no nosso material escolar, nós compramos cola, a cola é líquida, mas olha, 90 gramas. Então, a massa de cola que tem aqui dentro dá 90 gramas. Mesmo ela sendo líquida, a gente pode calcular. Mesmo assim, a gente usa mais para líquidos a medida de capacidade e mais para sólidos a medida de massa. E a medida de massa é grama e a medida de capacidade é litro. Então, por que será que aqui a gente não tinha litro, a gente tinha ml? E aqui, em vez de grama, a gente tinha quilograma. A resposta para essa pergunta é bem simples. Veja bem, a unidade de medida de capacidade é o litro. Mas quando a gente pega algo que a gente não encontra tanto, que vem em pratos menores, produtos que a gente usa menos, é conveniente para o nosso entendimento da quantidade dividir essa unidade de medida. Isso a gente chama de submúltiplos. Se eu dividir 1 litro em 10 partes, eu teria 1 decilitro. Se eu dividir 1 decilitro em 10 partes, eu teria 1 centilitro. E se eu dividir o centilitro em 10 partes, eu tenho 1 mililitro. Então, o litro dividido em 1000 partes, aqui a gente dividiu por 10, andando uma casinha de cada vez. Andando as 3 casinhas de uma vez, eu dividi 1 litro em 1000 partes. E dividindo 1 litro em 1000 partes, eu tenho 1 mililitro. O que a gente chama de ml é 1 mililitro. Nós também temos os múltiplos do litro, que são o decalitro, hectolitro e quilolitro. Mas eu não vejo a gente usando muito isso, não. Então, aqui o litro multiplicado por 10 é 1 decalitro. Que multiplicado por 10 é 1 hectolitro. Que multiplicado por 10 é 1 quilolitro. Ou seja, o litro multiplicado por 1000 é 1 quilolitro. Apesar de a gente não usar muito isso aqui, é interessante você saber. Geralmente, do litro, a gente usa a unidade de medida, litro,
E também usamos muito submúltiplo ml ou mililitro. Né? Os outros a gente não vê tanto assim. Agora, as medidas de massa também têm seus múltiplos e submúltiplos. Então, a medida de massa, a unidade de medida de massa é o grama. Mas, geralmente, a gente usa minúsculo, desculpa. É o grama. Os submúltiplos do grama. Se eu dividir por 10, eu tenho 1 decigrama. Se eu dividir 1 decigrama por 10, eu tenho 1 centigrama. E se eu dividir 1 centigrama por 10, eu tenho 1 miligrama. O miligrama é o grama dividido por 1000. Dos submúltiplos, o que a gente mais vê é o miligrama. Por exemplo, em composição de remédios. Né? Às vezes você vai comprar um medicamento e quando chega na farmácia ele pergunta, mas quantos miligramas? Então, miligramas é o grama dividido por 1000. O grama também tem múltiplos. Então, se eu multiplicar o grama por 10, eu tenho 1 decagrama. Se eu multiplicar o decagrama por 10, eu tenho 1 hectograma. Desculpa, demorei para falar, né? Eu tenho 1 hectograma. Se eu multiplicar o hectograma por 10, eu tenho 1 quilograma, que é o grama vezes 1000. Ou seja, 1000 gramas. Então, aqui, olha, o sabão tem 1000 gramas, essa embalagem de sabão, ou seja, 1 quilograma. E quem é o K na fila do pão? O K na matemática, isso vai te ajudar a se lembrar quando precisar fazer alguma operação, alguma conversão de medida. O K na matemática é o 1000. Ou o K na matemática são os 3 zerinhos. Né? Cada professor fala assim de uma maneira, mas você entende assim. O K é o 1000. Então, quilograma são 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros. A gente também viu, no outro vídeo, que eu posso colocar um link aqui para vocês, quilômetro, que são 1000 metros. Às vezes, quando a gente atinge 1000 inscritos, as pessoas falam, você já tem um K, ou seja, você já tem 1000. Então, lembre-se que o K sempre vai estar se referindo na matemática a 1000. Uma coisa que eu acho importante, interessante de falar com vocês, é sobre isso aqui. Massa, então, professora, é peso. Porque a gente fala assim, o meu peso é... Conta ninguém não, tá? 60 quilos. Aí, então, o peso é a massa? Não, não é a massa. O peso é a ação da gravidade sobre a massa do seu corpo. Então, a massa do meu corpo, aqui na Terra, esta sou eu. A massa do meu corpo aqui na Terra é a mesma massa do meu corpo lá na Lua. Então, a massa permanece igual. Mas o peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Então, o peso do meu corpo na Terra é maior do que o peso do meu corpo na Lua, porque na Lua a gravidade também é menor. Então, as unidades de medida são unidades de medida de massa. O grama, o quilograma, o miligrama são unidades de medida de massa. A gente fala peso no nosso dia a dia e tudo, mas agora você está aprendendo que o peso é a ação da gravidade sobre a sua massa, tá certo? Então, eu espero
que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre as unidades de medida de massa e capacidade. Está compartilhando tela ainda ou não? Não. Alguma dúvida? Compreenderam certinho? Beleza. Agora vamos para ciências. O que tu quer, Manoel, que você está reclamando? Não é o intervalo. O intervalo é 12h40 que vai começar. Vamos para ciências. Deixa eu abrir aqui o livro. Ciências também é a sua revisãozinha. Não, não acabou. Estou abrindo o livro digital de ciência. Eu vou ler a apostila, eu vou compartilhar a tela com vocês, mas não se preocupem que eu vou pôr na tela. Mas se vocês quiserem pegar a apostila de ciências, abrir na página 137 e grifando, tá? Vocês podem pegar. Eu acho que, na verdade, a gente já até grifou em sala de aula. É. Nós já fizemos, é por isso que é uma revisão. Tá? Vamos lá, rapidinho. Ciências, nós vamos falar sobre os resíduos. Alguém está abrindo a apostila? Quem quiser anotar, pode abrir ali. Estou vendo 137. Não, não precisa. Eu só vou fazer a leitura e explicar novamente. Posso ir? Não, na verdade está nas... Na verdade está nas 140. 139 e 140. Achem aí o subtítulo, classificando os resíduos. Acharam? Beleza, vamos lá. Nós já vimos isso. Não lembro se vocês grifaram em sala de aula, mas eu já dei uma lida aqui e já deixei grifado. Se vocês quiserem grifar para... Era isso, um minutinho. Manoel, para de ficar falando junto comigo. Manoel, para de ficar falando junto comigo. Se vocês quiserem grifar, tá bom? Podem grifar. Eu já deixei grifado esses termos que nós vamos, esses pontos que nós vamos rever para estudar para a prova. Cadê o subtítulo aqui? Classificando os resíduos. Nós já vimos sobre os resíduos e os rejeitos, né? O que são os resíduos? São materiais, substâncias ou objetos que as pessoas descartam, que as pessoas jogam fora, que não tem mais utilidade, tá? Rejeitos são os itens que foram descartados e não podem mais ser reaproveitados, de forma nenhuma, não pode aproveitar rejeito. Vamos supor, um exemplo de rejeito. Por que a gente não pode reaproveitar o rejeito? Porque o rejeito seria papel higiênico, fralda descartável, absorvente feminino. Então, são coisas que não tem como reciclar. Tá? Então, rejeito, lembrem desse terminho. Rejeito, ó, rejeitado. Não dá para reciclar. Já o resíduo dá, tá? Aí nós temos o resíduo orgânico. O que são os resíduos orgânicos? São sobras de alimento e de vegetal. Né? Por exemplo, que folha de resíduo orgânico que eu posso aproveitar? Folha, frutos, várias outras coisas que se decompõem com bastante rapidez no meio ambiente, que não demora muito tempo para ser decomposto, que não polui o meio ambiente
E muito pelo contrário, determinados tipos de resíduos orgânicos, eles servem como adubo, tá? Já o resíduo orgânico, nós temos o resíduo e o rejeito. O resíduo pode ser, qual é a palavra? Reciclável? Pode. O rejeito pode ser reciclável? Não, tá? Só que também nós temos dois tipos de resíduo. O orgânico, que é aquele que eu acabei de ler, falando sobre os vegetais, as cascas dos vegetais, e agora nós vamos ver o inorgânico, tá? Ele é composto de material que não se decompõe naturalmente. Ou esses tipos de materiais demoram muitos anos no meio ambiente para se decompor. E aí, esse tipo de resíduo inorgânico, ele é chamado de não biodegradável. Tá? O biodegradável, ele se decompõe rapidinho, ele é legal para o meio ambiente. O biodegradável, não. E aí, quando esses resíduos inorgânicos, eles são descartados incorretamente, eles prejudicam os seres humanos e pode até causar a morte, tá? Que tipo de ambiente ele pode até causar a morte? No ambiente aquático, onde vivem os animais. Por quê? Porque eles podem confundir com alimento. Ali vocês conseguem visualizar a imagem de uma tartaruga que está com uma sacola na boca. Nós já vimos isso em sala de aula, já discutimos, né? E elas vão comer os sacos transparentes, achando que são alimentos que são água-viva. Automaticamente, ela vai morrer. Automaticamente não, né? Mas bem provavelmente, muito provavelmente, ela vai morrer. O que a gente encontra na lata de lixo? Essa daqui foi a atividade que nós fizemos em sala. De onde vem e para onde vão os resíduos? Além das residências, as indústrias, os hospitais, o comércio, a agricultura e a criação de animais são produtores de resíduos. Cada uma dessas atividades produz diferentes tipos de resíduos e alguns podem até ser perigosos. Cada tipo de resíduo perigoso ou especial tem um descarte específico. Ou seja, eu não posso pegar um tipo de resíduo perigoso e jogar em qualquer lugar. Jogar qualquer tipo de lata de lixo e jogar no chão. Não, eu não posso fazer isso. Os resíduos de hospitais, por exemplo. Como é que a gente deve descartar? A gente não, né? Mas quem trabalha em hospitais. Como é que deve ser descartado esse tipo de resíduo? Ele deve ser recolhido por uma empresa especializada e esse resíduo é esterilizado antes de ser descartado. Ele não pode ser simplesmente jogado numa lata de lixo, tá? Uma empresa vai lá, o hospital contrata uma empresa, esteriliza esse tipo de lixo e aí depois ele vai ser descartado, tá? Isso por que acontece isso? Porque esses resíduos eles podem estar contaminados e contaminar várias pessoas. Imagine agora, nós não estamos na época de uma pandemia do coronavírus? Imagine se vai um doente no hospital, uma pessoa doente. Aí, não sei, vamos supor uma gases, não sei, um exemplo. A pessoa ela machucou, a pessoa está contaminada com coronavírus, passou lá a gases no machucado ou no rosto e jogou essa gases em qualquer lugar. O que vai acontecer? Pegar o quê? Coronavírus. Então, esses tipos, ou a pessoa tem algum tipo de doença no sangue, pode contaminar outras pessoas. Vamos supor, seringa na agulha, a gente pode pisar, a pessoa que foi injetada pela agulha está contaminada, aí sem querer a pessoa vai lá e pisa e também se contamina. Então, esse tipo de material hospitalar, ele precisa ser esterilizado, ele não pode ser descartado de qualquer forma. Agora, quando são resíduos de indústrias químicas e de aparelhos eletrônicos, contém minerais e outras substâncias tóxicas. Por isso, são considerados especialmente perigosos e não devem ser simplesmente descartados no lixo comum. Os resíduos de indústrias também têm o mesmo processo. Eles não podem ser jogados em qualquer tipo de lixo porque eles contêm substâncias tóxicas que danificam o meio ambiente e a população, né?
E para onde vai o lixo que a gente produz? Né? Tanto lixo, para onde que vai esse lixo? Um pouco mais da metade, 59% dos descartes, vai para os aterros sanitários. Um pouco só desse lixo produzido vai para aterro sanitário. Por que vão para aterro sanitário? Porque os aterros sanitários são locais que são preparados para receber os rejeitos, sem contaminar o solo nem o meio ambiente. Lembra que a gente viu lá em sala o aterro sanitário da apostila tem, que é coberto por terra, e tem um processo todinho. Então, se as pessoas pegarem um lixo contaminado e simplesmente colocar na terra e cavar e tampar esse lixo, ele vai contaminar o solo. E 41% dos outros lixos, eles vão para lixão a céu aberto. Lixão comum, como tem nas cidades por aí, que são chamados de aterros controlados. Em Praia Grande eu sei que tem um, em Santos deve ter, mas eu não sei onde fica. E nessas situações, então, para os aterros controlados, só vão os resíduos das casas. Não. Nessas situações, os resíduos residencial, comercial, hospitalar e industrial, eles causam mau cheiro, poluição das águas e dos lençóis freáticos, proliferação de animais, transformando em doenças, né? Como já vimos em sala de aula a seguir. Então, todos os tipos de lixo, qualquer tipo de lixo, ele sendo contaminado ou não, ele causa mau cheiro e doenças, né? Aqui, o aterro sanitário. Era essa imagem aqui que eu estava falando para vocês do aterro sanitário. É um espaço preparado para receber os resíduos sólidos, de residências, indústrias, hospitais e construção, tá? Geralmente, o aterro sanitário, eles são distantes da cidade, exatamente para não causar mau cheiro, não levar nenhum tipo de contaminação. E eles são depositados sobre uma superfície impermeável e entre camadas de terra para evitar o mau cheiro e proliferação de animais. Né? Então, o lixo vem para cá, aqui é o lixo, como vocês podem ver, e aqui é um solo limpo, e aqui embaixo desse solo é o lençol freático. Mas se esse tipo de lixo aqui não fosse preparado para estar nesse ambiente, o chorume, essa sujeirada toda, os poluentes contaminariam, além do solo, os lençóis freáticos. E aqui são os 5 R's, né? Nós já fizemos essa atividade na apostila, separando os resíduos corretamente. Eu não sei, não estou conseguindo passar o vídeo. Peraí, deixa eu ver o que acontece. Acho que é porque eu estou compartilhando tela. Vou parar de compartilhar a tela e depois eu vou chamo de novo. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo para vocês. É um videozinho do Sai, mas ele não está funcionando. Então, eu vou pular ele. Então, vou pular esse videozinho.
Então, ciências é só isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem? Lembraram da aula que a gente estudou em sala? Não lembrou, Tauã? Lembrou? Damos uma estudadinha no conteúdo da apostila, fixem bem o conteúdo, tá bom? Prestem bem atenção na hora de ler, porque, na verdade, nós já vimos tudo isso. É só vocês retomarem novamente a lição, prestar atenção, dar uma lidinha, que tá tudo ok. Vamos começar com história, porque 2h40 é o nosso intervalo. A gente começa com história, depois vem o intervalo, e aí a gente terminou a nossa aula. Pode ser? Vamos adiantar a história ou vocês querem fazer a história depois do intervalo? Fazer a história agora ou depois do intervalo? O Ian quer agora, o Tauã, a Manuele, não sei, o Juan quer agora, a Alice também quer, e a Manuele quer o quê? Agora ou depois do intervalo? Hein, Manuele? Então vamos lá rapidinho para a história. Ah, história, vocês vão precisar abrir a apostila, porque eu acho que nós ainda não entramos nesse capítulo. Abram aí a apostila de história na página 243 e confirmem para mim se nós já fizemos. Não fizemos, né? Vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Está compartilhando aí direitos políticos no Brasil republicano, tá? Nós não fizemos esse capítulo, não, né? Não. Então vamos adiantar. Deixa eu pegar minha apostila também. Vamos lá. Acompanhem a leitura na apostila de vocês, tá? Se tiver alguma coisa que vocês acham interessante e quiserem marcar com marca-texto, lápis, podem marcar. Direitos políticos no Brasil republicano. Nesse capítulo, a gente vai conhecer quais são os direitos que os cidadãos brasileiros têm, os direitos políticos, tá? Os direitos políticos dos cidadãos brasileiros são assegurados pela Constituição Federal. Lembra que a gente já estudou sobre a Constituição Federal em outros conteúdos mais para trás, né? O que é a Constituição, né? Onde está a organização, o princípio das leis de um país. E nesse documento são explicadas as formas como os cidadãos podem se manifestar, a soberania popular e a soberania popular. Vamos lá, mas o que é isso, né? O que é ser cidadão? O que é soberania popular? A cidadania, ela existe quando a gente cumpre o nosso dever e os nossos direitos que são garantidos. Porém, o exercício da cidadania não é igual em todos os países, pois cada país define quais são os direitos e deveres que seus cidadãos devem praticar. E essa combinação de direitos e deveres que garante uma vida cidadã para todos. Ou seja, o que é a cidadania? Cada país, cada lugar, cada país, né, tem o seu tipo de legislação. Então, para aquele determinado tipo de população, aquele determinado tipo de cidadãos que vivem naquela comunidade, existe um tipo de lei. Né? A nossa Constituição não é uma Constituição igual a dos Estados Unidos, não é uma Constituição igual a, vamos supor, da Itália. Cada país tem a sua Constituição, cada país tem a sua lei, tá? O seu regime de como as pessoas vivem daquele país, dos direitos, do que elas podem e não podem fazer.
No ano de 83, 1983, de 84, teve a direta já, né? O que foi essa direta já? O Brasil foi sacudido por manifestações pedindo o retorno da democracia em nosso país, as quais ficaram conhecidas como diretas já. O objetivo era possibilitar que a população brasileira escolhesse o presidente da República pelo voto direto, assim como ocorre hoje. Mas essa meta não foi alcançada, pois a proposta foi rejeitada no Congresso. Nesse ano de 1983 e 1984, as pessoas ainda não tinham a votação como ferramenta de escolher um representante do país, tá? E esse movimento que teve, que se chamou Direta Já, foi esse ato de manifestação dos cidadãos brasileiros querendo eleger um presidente. Por outro lado, mesmo com a derrota das diretas, ou seja, as diretas já não surtiu efeito, as pessoas brigaram, mas ela não teve efeito. Da direta já, a ditadura militar chegou ao fim em 1985, quando o Congresso elegeu um civil para a presidência da República, Tancredo Neves. O presidente eleito morreu no mesmo ano e o vice-presidente José Sarney assumiu a presidência da República Brasileira. Então, aqui, quando teve a derrota das diretas já, também chegou ao fim a ditadura militar, que foi no ano de 85, 1985. Tá? O que aconteceu? O próprio Congresso foi lá e elegeu uma pessoa para ser o presidente da República. E esse presidente foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves ele morreu no mesmo ano que ele foi eleito. Aí quem assumiu a presidência foi o José Sarney. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Aí tem aqui com a lupa na mão. Com a lupa na mão. O resultado do movimento das diretas já foi a votação da proposta de emenda constitucional, PEC número 5, mais conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Essa lei tinha como objetivo permitir a realização de eleições diretas para presidente. Sua votação ocorreu em 25 de abril de 1984 e foi rejeitada, pois não atingiu a quantidade de votos necessárias para sua aprovação. Ou seja, mais de 2/3 dos votos. Por isso, o Colégio Eleitoral elegeu indiretamente Tancredo Neves como presidente do Brasil. Observe o gráfico da votação. Aí teve a votação da PEC, número 5. Nós temos lá o gráfico, né? Como esqueci como é que fala, gente. Pintado aqui com uma cor fúcsia, que está 298, uma marrom esverdeada 113, acinzentada 65, 13. O que é isso? Lembra que a gente já aprendeu a ver mapa, né? Vamos lá na legenda. Então, nessa votação da PEC, quantas pessoas foram a favor dessa PEC? 298. Quantos deputados tinham ausente? 113. Quantos deputados foram contra? Está de cinzinha clara aqui, 65. E deputados que não votaram? 3. Apenas 3 deputados não votaram. Agora vamos lá para o exercício A. De acordo com os números apresentados no gráfico, o que a população e os deputados desejavam com a votação da PEC número 5? Explique a sua resposta. Pensem aí um pouquinho. Dê uma lidinha novamente no gráfico que a gente já vai discutir sobre. Dê uma lidinha novamente no texto do gráfico. O que esse gráfico está mostrando?
Esse gráfico, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a quantidade de melancias que alguém comprou? Não. Ele fala sobre as cidades que foram afetadas pelo coronavírus? Não. Ele está falando sobre o quê? A quantidade de quem que votou a favor dessa PEC? Que votou a favor das diretas já para a eleição do presidente? Ele desejava esse gráfico está mostrando que a maioria dos deputados a favor, né, porque como ele demonstra, 298, desejava que tivesse as eleições, que tivesse as direta para presidente. Posso passar para B? Posso, Monteiro? Monteiro? Juan, copiou? A B. Que foi, Manoel? Juan, pode para B ou não? Cadê o Davi? Peraí que eu não estou vendo o Davi. Davi. Ainda não, Davi? Pode fazer, Davi, eu voltei.
Olha, a B, vocês podem ir fazendo. Precisa pegar um papel, uma caneta. A história nos revela que a PEC número 5 foi rejeitada, porque atingiu a quantidade de votos, porque não atingiu a quantidade de votos necessários. Mais de 2/3 dos votos. Quantos votos seriam necessários para ser aprovada? Vocês vão subir lá no gráfico, vão fazer uma continha de mais, vão somar todos os deputados que tinha ali naquele gráfico. Depois que vocês somarem fizerem essa continha de mais, eu aviso, vocês me avisem que eu vou ensinar vocês a fazer a outra continha para a gente poder chegar nesse resultado. Vocês precisam arredondar esse número e dividir esse número por 3, tá? Peguem todos os números do gráfico, que está lá em cima, ó. Quantos? Ó, 113 deputados, depois mais 3, mais 298, mais 65. Deu um valor X. Faz de conta que deu, faz de conta, não é o valor certo. Faz de conta que deu 19. Para essa conta poder dar exata, vocês vão ter que arredondar. Lembra do arredondamento de matemática? Do 5 até o 9, eu arredondo para qual número? Então, faz de conta que deu 29, eu vou arredondar para qual número? Quando vocês chegarem nesse número, que vocês arredondarem, vocês vão dividir esse número por 3. E esse número vai ser a resposta da B. Rapidinho aí, ó. Bora, Júlia! Não sabe fazer conta demais, Júlia? Primeiro, os números de todos os deputados. Quantos deputados tem? Vai lá no gráfico olhar. Cauã, entendeu? Primeiro, uma continha de mais. Achou o resultado? Arredonda. Arredondou, faz uma continha dividida por 3. Por que por 3? Porque ele está perguntando 2/3, né? Eu peguei 2 partes de 3. Bora pro lanche. Até daqui a pouco. Não, não é isso, Alice. O que vocês vão fazer? Pegar todos os deputados do gráfico e fazer uma continha de mais. Vem, filho, já voltou. Não, mas a tia já voltou. Fez a continha de mais, vocês vão arredondar para o número mais próximo. Lembra de como arredonda? Lembram do arredondamento que nós fizemos em sala de aula? Quem lembra da OK, beleza. Vão arredondar para a casa mais próxima. Arredondou, pega esse número que deu, divide por 3. Por que vocês vão dividir por 3? Porque ele está querendo saber por que não atingiu a quantidade de votos necessária. Mais de 2/3. Então, são 3 partes. Por isso que nós vamos dividir por 3. Dividiu por 3, vai dar um resultado. Quando vocês acharem esse resultado, vocês vão pegar o resultado da continha de mais, da primeira continha que vocês fizeram, que foi arredondada, e vão fazer menos o número que deu na divisão. E aí vocês vão chegar na resposta, tá? Vocês não precisam fazer isso agora, mas eu vou dar um prazo para vocês de 20 minutinhos depois que terminar a aula. Vocês vão fazer e vão me enviar pelo WhatsApp, vão me enviar a foto, tá bom? E se não me enviar, eu não vou dar conta de participação, porque eu quero também ver como é que vocês estão nas continhas, tá? Então, façam direitinho a continha. Lembre que vocês vão fazer uma continha de mais, vão arredondar, vão pegar esse número e dividir por 3. Dividir por 3 vai dar um resultado. Vai pegar esse resultado e vai pegar de novo o resultado da continha de mais e fazer uma continha de menos, e aí vai dar o resultado final. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, peraí.
Alice, fez a conta, me envia. Aqui, quantos votos faltaram para que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada? Vamos colocar a resposta completa, parágrafo, letra maiúscula. Faltaram 22 votos. 22 votos a favor. Não, Alice, não está certo o seu resultado, tá? Primeiro que tua continha de adição, Alice, já deu errada. Você fez certo, pegou todos os deputados, mas o finalzinho deu certo. Mas o número da casa da centena, não consegui identificar que número é esse. Não. Todo mundo já copiou esse daí? Já? A B, eu vou colocar a resposta para vocês copiarem, mas eu quero a conta, tá? Me enviem a conta pelo WhatsApp, senão eu não vou dar nota. A pergunta é: quantos votos seriam necessários para ser aprovada? R$ 320 votos, mas eu quero a conta depois. Vamos lá. Só vou adiantar esse pedacinho aqui. Constituição Brasileira de 1988. Desde 15 de novembro de 1989 até hoje, no século XXI, vivemos a forma de governo republicano. Durante o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou e aprovou uma nova Constituição para o Brasil em 1988. Ou seja, naquele ano de 88, teve uma Assembleia e eles decidiram fazer uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição, ela vigora até hoje, tá? A gente usa essa Constituição desde 88. De 88 para cá, ela nunca mais foi mudada. O povo brasileiro pediu uma nova Constituição que restabelecesse o direito de participar da vida política do país. Tudo porque no dia 30 de março de 64, ocorreu um golpe militar e o Brasil foi governado até 85 por uma ditadura. Então, de 1964 até 1985, teve um golpe militar. E aí, o governo ficou sendo governado pela ditadura militar. Eram tempos severos. Só um minutinho, gente.
Eram tempos bem severos, sabe? As pessoas viviam num regime bem diferente do que nós vivemos hoje. Não existia liberdade de expressão, as pessoas não podiam ficar até 10 horas da noite na rua, as pessoas não podiam formar grupos para conversar, porque senão iam presas, achando que estavam fazendo um complô contra o governo. Foi uma época bem difícil, bem complicada para os cidadãos do Brasil, tá? E aí, o Brasil foi governado até 85. Então, até 85 houve a ditadura militar. O retorno pleno da democracia, ou seja, o Brasil teve novamente a democracia efetivada lá para o ano de 89, 1989, com a eleição do Fernando Collor de Mello, ou seja, esse presidente ele foi o primeiro a ser votado pelo povo, o povo ir lá nas urnas e votarem, né? Não foi decretado. Alguém mandou ele ser presidente como era feito antigamente. Mão na massa. Ao longo da história do Brasil republicano, houve um período em que os direitos políticos e civis foram limitados pelos governantes durante a ditadura civil-militar. A população descontente lutou para conquistar seus direitos. Em 1985, houve o retorno da democracia. Faça uma pesquisa sobre as principais características de uma ditadura e de uma democracia. Depois anote no quadro abaixo. Eu vou fazer com vocês essa pesquisa, tá bom? Eu vou colocando aqui, a gente vai preenchendo. A ditadura. Como é que era a ditadura? A forma do governo era um governo muito autoritário. Era um governo muito autoritário. Não tinha separação dos poderes, como nós temos hoje, legislativo, executivo e judiciário. Era usado de muita violência nessa época, tá? As pessoas as pessoas dessa época, elas eram muito censuradas. Se elas iam contra a forma de governo, elas apanhavam, iam presas, sofriam torturas, tá? Então foi um período bem triste, bem massacrante. E ele acabou no período de 1985. Mas ainda ficou por um tempo uma forma meio que camuflada de ditadura, né? Então, só a partir de 1989 mesmo que nós entramos na forma democrática, que seria para todos tinham o direito de ir votar, de ir escolher o seu representante. Quem é o nosso representante? O presidente da República. E também na ditadura tinha muito desrespeito à Constituição, tá? Pela nossa Constituição. Ou seja, ela existia, mas ninguém valorizava, os governantes não ligavam para o que estava escrito nela. Eles faziam o que eles achavam que tinha que fazer, mais ou menos que nem na época do Império. Lembra que nós vimos em história? Que o rei mandava e desmandava, fazia o que ele queria, o que ele não queria. A ditadura foi mais ou menos isso. A democracia, ela foi marcada pela... Vou colocar aqui. Início dos três poderes. Início. O espaço que vocês têm para preencher na apostila é pequeno ou é grande? Pequeno ou grande? Pequeno. Início, então eu vou colocar em forma de numeral. Os três poderes. Quais são os três poderes? Lembra? Legislativo, executivo e judiciário.
Passamos a votar. A cada 4 anos, né? Eu vi que eu escrevi errado, eu tô arrumando. E um aqui que é bem importante, foi a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão e igualdade. Eu acho que está no artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão, vou colocar aqui embaixo, e igualdade, porque senão não vai caber. Porque as pessoas não tinham o direito de falar o que pensavam. Elas eram punidas, tá? E hoje em dia, a Constituição, ela se faz valer.